Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste a nossa aula. Na aula de hoje a gente vai resolver um problema típico de um reator tubular e nesse exemplo o principal foco é a gente entender como a gente pode resolver esse tipo de problema, tá? Esse é o nosso problema, a nossa questão padrão, tá? É uma reação homogênea em fase gasosa do tipo A forma 3R e essa reação tem uma taxa de reação reportada a 215 graus Celsius de -RA igual a 10 a -2, concentração de A elevado a 1,5 mol por litro segundo. O problema pede que a gente determine e encontre o tempo espacial necessário para atingir uma conversão de 80% de uma alimentação do reator que contém 50% do reagente A e 50% de inércia, em um reator tubular operando a 215 graus Celsius e 5 atmosferas. Então, com base nessa problemática, a gente vai lá solucionar e desenvolver a equação do nosso problema. Bem, pessoal, dentro do caminho de solução do problema, eu gosto de começar organizando um conjunto de dados que me é fornecido. Primeira coisa, determinar a característica da nossa reação, uma reação que ocorre em fase gasosa, do tipo A forma 3R, uma reação homogênea, e que ocorre com expansão de volume, A gente consegue observar que 1 mol de A forma 3 mol de R. A taxa cinética também é conhecida, -RA igual a 10 a -2, concentração de A elevado a 1,5. E a gente precisa determinar o tempo espacial para uma conversão de 0,8 do reagente A. A outra informação importante que a gente tem é dada pela estequiometria de alimentação. A gente sabe que entra 50% do reagente A e 50% do inerte, um gás inerte que a gente está chamando aqui de I. A reação é conduzida em um PFR isotérmico, a temperatura é 215 graus Celsius e uma pressão de 5 atmosferas. O próximo passo importante é considerar o nosso sistema como um gás ideal. A partir dessa consideração, a gente consegue determinar a concentração de reagente A presente na alimentação. Para isso, a gente vai usar a equação do gás ideal, PV igual a nRT, isolar essa equação para a concentração de A, lembrando que ali a pressão é equivalente à pressão parcial do reagente A no sistema, que é a pressão dele, a pressão total do sistema vezes a composição dele, E com isso a gente consegue determinar ali uma concentração de A que vale 0,0625 mol por litro, respeitando todas as unidades necessárias ali. Pela estequiometria ainda da nossa reação, já que a reação ocorre com expansão de volume, a gente vai precisar calcular o nosso fator εA. A gente tem uma reação do tipo 1A, reage para formar 3R, se entra uma proporção estequiométrica de reagente A, vai entrar 1I e esse 1I vai sair. A gente sabe da definição da fórmula do εA, que é o volume caso a conversão seja 1 menos o volume caso a conversão seja 0, dividido pelo volume caso a conversão seja 0. O volume caso a conversão seja 1 é o coeficiente estequiométrico somado ali dos produtos, que dá 4, menos o coeficiente estequiométrico dos reagentes somados, que dá 2. A equação base do nosso reator PFR, agora que a gente já tem todo o conjunto de dados levantado, ela é dada por tal igual a C a 0, integral de 0 a XAF, onde XAF é a conversão final, e dXA dividido por -RA. Daqui a gente consegue já colocar alguns termos na nossa equação, como por exemplo o nosso próprio modelo cinético. Então a gente vai ficar com dXA dividido por K, C a 0 elevado a 1,5, que multiplica 1 menos XA, dividido por 1 mais εA XA elevado a 1,5, aqui já respeitando ali a equação, com o efeito de expansão do volume dentro do sistema. Então isso aqui a gente vai conseguindo aqui separar os termos, isolar, a gente chega nessa expressão maior que está aí apresentada, e essa expressão precisa ser resolvida, E para resolver esse tipo de problema, esse tipo de equação, a gente tem basicamente 3 formas, e essas formas que a gente vai discutir a partir de agora. Após a equação desenvolvida, a gente encontra que a gente tem 3 caminhos básicos aí a tomar para resolver o nosso problema, tá? O primeiro que a gente vai tratar aqui é o método gráfico. Como é que vai funcionar esse problema? A gente vai construir um gráfico, onde vai relacionar no eixo das ordenadas o comportamento da nossa taxa de reação. Nesse caso, a taxa é dada por 1 mais XA dividido por 1 menos XA elevado a 1,5 em relação à conversão, em relação ao XA. E a área, sob essa curva tem uma proporcionalidade direta aí com o volume do nosso reator tubular. E é essa área que a gente está interessado em calcular, em determinar, tá? Essa área ela vale, nesse caso específico, 1,36.
O método gráfico ele é sempre possível de ser usado quando a gente tenha ferramentas que possibilitem calcular a área sobre essa curva aí de forma adequada, tá? Esse é o limitador, é um fator limitante para que a gente tenha uma aplicabilidade interessante desse método. O segundo método que a gente tem para fazer esse cálculo, ele usa a regra de Simpson, né, ou alguma outra regra de integração numérica, tá? Ele é possível de ser aplicado sempre que a gente tenha essa regra de integração numérica adequada disponível e sempre que a gente tenha esses intervalos igualmente espaçados dentro do eixo XA do nosso problema, tá? Nesse caso aqui em específico, a gente usou essa regra de Simpson aí, apresentada abaixo, e calculando, utilizando a regra de Simpson, a gente encontrou um valor de 1,331 aí para essa função que a gente está integrando. O último método que a gente tem, né, é o mais preciso dentre esses que a gente está comentando, é o método analítico, né? Ele é possível de ser aplicado sempre que a gente tem uma tabela de integrais, na qual a gente conste lá nessa tabela a integral correspondente ao nosso problema, tá? Nesse caso específico, a integral desse caso ela consta na tabela de integrais, ela vale esse arcosseno de xa menos a raiz de 1 menos xa ao quadrado, né? A gente vai fazer essa integração dentro do intervalo que vai de 0 a 0,8, que é o intervalo do nosso integral, e isso aí vai valer 1,328. Para esse tipo de problema, o método numérico normalmente é o mais rápido e o mais simples de ser aplicado, tá? E normalmente a gente vai usar ele na grande maioria das finalidades. Mas é sempre interessante conhecer aí que a gente pode resolver o problema, tanto pelo método gráfico quanto pelo método analítico. Observem ainda que a solução, né, que a gente obteve para esses três métodos são soluções muito próximas, né? De forma que a seleção aí desse tipo de problema, né, como é que a gente vai solucionar, qual que a gente vai usar? Basicamente de acordo com a maior simplicidade para a resolução daquele problema que a gente está se propondo a resolver. Então, pessoal, pela aula de hoje era isso. A gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá!